Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Que em nome de Jesus, amados, essa seja a melhor semana, a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Que comece um tempo novo na nossa vida, que seja um tempo de paz, alegria, tempo de colheita, um tempo de muito amor, um tempo que a gente fique cada vez mais firme no Senhor Jesus. Seja um tempo precioso para a honra e glória do nosso amado. Em nome de Jesus. Bom dia, paz, Rubi, Andréia, Cane, amigo Eduardo, Giovana. Amém, amém, amém. Marcelo, que cada respirar nosso, amados, seja para a honra e glória do Senhor. Amados, eu vou convidar aqui o Enoque. Nós vamos continuar com a nossa série de como ser guiado pelo Espírito. Hoje é a parte 3. Fiquem firmes aqui conosco para que a gente aprenda cada vez mais, né, amados? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Mariane, Clau. Oi, tudo? Oi, amigo, tudo bom? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Grazi. Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo bem também. Tem como abaixar só um pouquinho, amigo? Porque. Dá pra baixar? Você tá no improviso, né? Melhorou? Tá bom? Tá bom, tá bom. Amigo, bom dia, viu? Bom dia. E aí, como é que está? Tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Vou dar o testemunho aqui amanhã. Vou contar, amados, o que aconteceu comigo no final de semana. Amanhã eu vou contar pra vocês o que aconteceu e as lições de Deus nesse último final de semana. O que eu aprendi com o que aconteceu comigo. Amanhã eu vou contar o que aconteceu. Mas, pra glória de Deus, tá tudo maravilhoso. Bom dia, Renato. Ó, então vamos continuar o nosso tema, né? Vamos, como ser guiado pelo Espírito. E, amados, olha, só um parênteses, amigo. Amados, as lives todas ficam gravadas, estão todas salvas. Então, vocês têm como assistir aí as duas últimas segundas que foram com o Enoque, como ser guiado pelo Espírito, parte um, parte 2 e hoje a parte 3. Tá. Bom, nós falávamos nas últimas duas lives que eu participei que nós não temos como ter um relacionamento com Deus mentalmente ou emocionalmente, a não ser espiritualmente. Haja visto que Deus, quando nos fez, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança espiritualmente falando. Amém. Nós não somos a imagem de Deus nesse corpo em que as pessoas olham para nós e falam assim, não, eu sou a imagem de Deus nesse corpo. Esse é o biológico da coisa, né? Uhum. Falei também sobre o conceito biológico, né? Que no mundo animal nós somos caracterizados como animais racionais. E eu me considero um ser espiritual porque eu sou da mesma origem de Deus, a imagem e semelhança dele. Amém. Além, acima de tudo, de ser eu não me considero um animal racional, mas eu me considero um espírito. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Esse é o ser trino do ser humano: espírito, alma e corpo. Amém. Né? Embora exista o lado biológico que ensina que nós somos animais, seres racionais. Mas eu quero sempre dizer e destacar isso com primazia. Acima de tudo, eu sou um espírito. Eu não sou um qualquer. Acima de tudo, eu sou filho de Deus. Amém. Eu e você que tem essa certeza, nós somos criados para a eternidade. Deus nos fez eterno e Amém. único. Assim como nós somos único pelo nosso DNA, pelo nosso Digital. pelas nossas digitais, nós somos únicos espirituais também. E aqui já quero quebrar uma crença de muitas pessoas, que não é o caso de quem está aqui,
de que as pessoas acabam se reencarnando até um dia se tornar perfeito. E quem nos tornou perfeito foi Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você. Ele fez esse sacrifício para nos tornar livres. E ele diz que se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então, nós temos que ter essa consciência, né? E todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós falamos sobre os três tipos de homem, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Nós falamos isso também, acho que foi no último encontro que nós tivemos. Nós vemos ao longo da história da Bíblia, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, quando nós vimos vários fatos, né? A forma de como o homem se relacionava com Deus. E a história do homem com Deus, ela vem numa evolução, numa crescente, e passaram-se várias alianças. Deus fez várias alianças, desde Adão até chegar aos nossos dias. E a última aliança feita de Deus com o homem é a aliança de sangue do seu Filho morrendo na cruz por nós. Aleluia. E por isso que chama-se a nova aliança, o Novo Testamento, a nova história. Ou seja, o Pai deixou um testamento para os filhos, que é o Novo Testamento, é a nova aliança. É esse testamento no qual nós nos baseamos, no qual nós nos guiamos para termos uma vida em comunhão com Ele, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Amém. Amém. E aí eu quero dizer com isso que na velha aliança, o Espírito não estava dentro do homem, ele estava sobre o homem, sobre três classes de pessoas. E aí, primeira classe, o rei. Porque o rei, ele era ungido para governar o povo. Então, essa era uma classe. Outra classe, os sacerdotes. Além do rei, tinham os sacerdotes que cuidavam dos templos religiosos da época. Então, ele era ungido para servir no templo, né, e oferecer sacrifícios pelo povo a Deus. E tinha também a outra classe, que era a classe dos profetas. E para que os profetas eles eram ungidos para que guiasse o povo, inclusive o rei e também os sacerdotes. Eram todos criados pelos profetas. E era comum as pessoas da época, os reis também, quando eu falo as pessoas no geral, o rei, os sacerdotes, as pessoas que tinham contato com os profetas, e conversar com os profetas para buscar um direcionamento de guia para a sua vida. Porque era sobre essas três classes de pessoas que o Espírito vinha sobre eles. E por um período, não era constante, inclusive nos sacerdotes, era uma vez por ano, no período de sacrifício dos templos, através da Arca da Aliança, através do Santo do Santo, e onde as pessoas iam lá e faziam os sacrifícios. E nesse momento tinha comunhão com Deus, uma vez por ano. E sempre que o profeta levantava para trazer uma palavra de exortação para o povo, ele vinha direcionado para o povo através do rei ou através dos sacerdotes. Então, ainda que o rei e os sacerdotes tivesse esse privilégio de fazer parte da classe onde viam o Espírito sobre eles, assim mesmo eles procuravam os profetas para guiar naqueles desejos de Deus para eles. Então, isso veio até os dias de Jesus. Quando Jesus veio, e aí ele fala para os discípulos: eis que eu vou, mas eu enviarei outro Consolador para que os guie na palavra, na vontade, trazendo ensinamento, trazendo clareza da vontade de Deus para com vocês, porque através dele é que há um esclarecimento da vontade de Deus para nós, dentro do nosso espírito, porque todo aquele que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador,
o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, porque nós abrimos o nosso coração. Aquela situação onde o Espírito vinha sobre os profetas, tipo, o Espírito Santo vinha sobre a situação lá dos sacerdotes, por aquele momento, quando Jesus morreu e disse que o véu do templo se rasgou, deu liberdade para que nós tivéssemos acesso, livre acesso direto ao Pai, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma intercessão humana, seja pelo profeta ou seja pelos sacerdotes. Mas eu tenho livre acesso direto ao Pai. E aí o Espírito Santo está dentro de mim. Aquele ambiente da Arca da Aliança, do Santo dos Santos, do Santíssimo, onde era feito os sacrifícios, eu hoje sou essa arca. A arca passou a habitar dentro de mim. Amém. Então, o Espírito Santo está dentro de mim. E aí eu sempre falo para as pessoas, não fique buscando fora, nas pessoas ou nas religiões, algo que está dentro de você. Amém. Não precisa buscar mais fora. Então, por que não é seguro pedir hoje, nos nossos dias, orientação a pessoas ditos profetas? Eu estou aqui com uma dúvida, deixa eu consultar um profeta. Porque essa condição de buscar orientação com profetas foi do passado, foi da antiga aliança. Hoje eu estou com o Espírito Santo, o meu ajudador, o meu professor, o meu orientador dentro de mim. Então é com ele que eu vou buscar orientação, não é mais com profetas. Não estou descaracterizando hoje a unção de profeta sobre a vida de pessoas, nem o ministério de profeta que existe na vida de pessoas. Não estou descaracterizando isto. Mas hoje nós estamos numa superior aliança. A Bíblia diz que nós estamos numa aliança superior ao dos profetas. As pessoas, os profetas, não tinham esse acesso tão glorioso, tão como posso dizer, tão magnífico que nós temos hoje, que é ter a própria vida de Deus dentro de nós através do Espírito Santo. Amém. Aí as pessoas não tinham esse acesso, não tinham esse entendimento. Porque o ministério dos profetas hoje não tem a mesma bagagem da antiga aliança. Ele não tem mais essa bagagem que tinha na antiga aliança. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. O ministério dos profetas, nós somos guiados pelo próprio Senhor Jesus na nossa caminhada. Normalmente pelo nosso testemunho interior, pela nossa clareza e nossa paz de espírito quando nós buscamos a Deus e sentimos a presença deles e sentimos o agir dele na nossa vida. Isso nos traz segurança e nos traz paz, não nos traz peso, né? Então, o ministério dos profetas, eles eram usados muitas vezes para confirmar a impressão que hoje nós já temos. Hoje, se eu tenho um bom relacionamento com Deus na palavra, alimentando-me da palavra diariamente, eu consigo ter essa sensação dentro do meu espírito, essa confirmação de que eu estou alinhado com a palavra, andando, vivendo de acordo com a palavra. Isso vai me trazer segurança, vai me trazer paz. Vai me trazer segurança, vai me trazer paz. O que vai acontecer no ministério do profeta nesse momento é que muitas das vezes eu não preciso estar buscando nem pedindo a Deus para mandar e nem mostrar sinais para mim. Mas em alguns momentos vai levantar pessoas e vai confirmar aquilo que eu estou crendo. Muitas vezes pessoas vão se levantar que você nunca viu na vida e vai trazer uma palavra confirmando aquilo que está dentro de você, dentro do seu espírito. Isso é você guiado pelo Espírito. E pessoas vão ser dirigidas para falar para você. Não necessariamente eu fui atrás dessa pessoa para confirmar nada. Isso era a velha aliança. Isso era da velha aliança. Da nova aliança não há necessidade disso. Então, no Antigo Testamento, ele era comum. No Antigo Testamento era comum as pessoas que tinham esse pouco acesso a Deus, até mesmo as pessoas que tinham muita ligação com os sacerdotes, pedir sinais para Deus. Deus manda um sinal. Hoje não há necessidade de eu falar assim, Deus, se é verdade que você
está falando comigo, que a porta bata 3 vezes, que o vento venha desse lado, que o sol, a nuvem apareça agora e cubra o sol, que venha uma borboleta, que venha um passarinho, que venha isso. Não é necessário mais isso hoje. Na antiga aliança, acontece muito. Na antiga aliança, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, as pessoas pediam muito a Deus sinais. Nós vemos isso no exemplo de Gideão. Nós vemos Gideão pedindo a Deus no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36 a 38, disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, ou seja, na fora. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que és tu que livrarás Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, nós vemos a fragilidade, a segurança de Gideão para pedir sinais para Deus nesse sentido. Ao ler toda a história de Gideão, é fácil perceber que muitas coisas na nova aliança hoje nós não devemos, né, não precisamos exigir. Porque Gideão falhava, ele muitas das vezes, era guiado pelo medo. Ele vivia guiado pelo medo. E esse medo fazia com que ele se comportasse dessa forma, pedindo sinais para Deus. E é comum, na Velha Aliança, você ver não só Gideão, outras pessoas pedindo sinais para Deus. Mas isso vem até os dias de hoje, né? Muitas pessoas acabam pedindo sinais. Sim. E acontece por quê? Porque Deus é misericordioso. Amém. Deus sabe Deus sabe o nível de intimidade que a pessoa se encontra, Deus sabe o coração da pessoa, e Deus se compadece daquele momento de entendimento, de conhecimento, de intimidade que aquela pessoa está tendo com Ele. Por quê? Hoje o nosso guia principal é a palavra. Amém. É a palavra. Hoje, mas pode acontecer? Pode, mas não é via de regra. Isso não é via de regra para nós. Porque temos aprendido a respeito da fé e ousadia na palavra. Isso porque nós temos aprendido para ser ousados na fé, na nossa fé. Então, o Espírito Santo em nós, na nova aliança, essas motivações não estão de acordo mais com a nossa nova natureza. Nós, na nova aliança, nessa nova natureza, então o Espírito Santo não está mais de acordo com essa aliança do passado. Por que não é seguro pedir sinais? Não é seguro hoje pedir sinais a Deus desse tipo que Gideão fez. Porque isso não é seguro. Porque existe, quando nós falamos algo, nós estamos falando no mundo espiritual. Enquanto nós estamos só pensando, está no nosso coração, a Bíblia diz que Deus conhece o desejo dos nossos corações. Mesmo antes de nós falarmos, né? Mesmo antes de nós expressarmos e pôr para fora. Mas quando nós falamos o mundo espiritual, não é só no mundo, quando eu falo espiritual, é Espírito Santo, mas existem hostes espirituais do mal que estão ao derredor para captar aquilo que você está pedindo. Então, muitas das vezes, por Satanás, através dos seus anjos do mal estarem ao derredor, não é aconselhável estar pedindo sinal, porque ele pode trazer algo em caráter dizendo que isso é Deus. Por isso não é seguro. Então, Satanás pode ouvir as nossas orações e manipular as circunstâncias. Ele pode manipular. Não é que ele vai trazer nada de bom para nós. Ele vai manipular as circunstâncias naturais
Não foi com Gideão, mas pode ser nos nossos dias, porque hoje nós temos um guia. Segundo as Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, muitas das vezes nós vamos atrás disso, porque nós esquecemos de quem nós somos na palavra, Filho de Deus, carregamos o Espírito Santo dentro de nós, e nós temos livre acesso. Por falta desse conhecimento, nós vamos atrás disso. Por isso que eu falo, por falta de conhecimento, por falta de intimidade, Deus é compassivo e misericordioso para nos atender. Poxa, Deus, mostra alguma coisa e vai acontecer. Por a falta do nosso entendimento. Mas quando nós temos a luz da palavra, nós vamos buscar na palavra, porque a palavra de Deus tem a resposta para a nossa vida. Amém. E aí, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Entendeu? Então, é através do Espírito. Nós devemos lembrar que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus na nossa vida. O Espírito do homem, que é a imagem e semelhança do Espírito de Deus, é a lâmpada do Senhor para a nossa vida. E nós vemos isso em Salmo 119. Então, agora, trazendo para a nova aliança, nós não precisamos, como eu falei, não precisamos estar pedindo sinais para Deus, porque nós já sabemos que a clareza está dentro de nós, através de Deus, Amém. Através do Espírito Santo que habita dentro de nós, através da palavra. E como Deus guia o homem hoje? Como é que Deus... Eu falei que na aliança, na velha aliança, eram 3 classes. Como é que Deus guia o homem hoje? Não preciso de profetas para estar me guiando. Eu não preciso de estar correndo atrás de profecia, atrás de profeta, em lugar nenhum para isso. Porque o Deus já está dentro de mim através do Espírito Santo. Na nova aliança, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Conforme o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Não está escrito que todos que são guiados pelos profetas. Não é isso. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém. Vamos agora entender o que a diferença entre o que a Bíblia usa por Deus para guiar mediante o seu Espírito. Por quê? A palavra de Deus é a maneira primária. A palavra de Deus é a maneira primária para que Deus nos guie através dela. Se nós lemos Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, quando diz lâmpada para os nossos pés, está dizendo, é o presente. Amém. A lâmpada de Deus é o presente, a palavra dele é a lâmpada para o nosso presente. Amém. A lâmpada dos pés é sobre o local onde eu estou pisando. Luz para o caminho está mostrando para o futuro. Amém. Eu gosto muito do Aurélio, quando ele fala assim, que esse versículo ele associa com um carro onde tem os faróis e o farol de milha. O farol, ele mostra o farol, um diferente do outro. O outro clareia a distância, está vendo lá na frente. Mas o outro clareia ali pertinho, para ver onde ele está pisando, onde ele está indo. Ou seja, os dois andam juntos. Então, eu gosto muito dessa analogia. Então, a lâmpada onde nós estamos pisando. A luz para o nosso caminho está falando sobre o nosso futuro. Ou seja, a palavra de Deus é em primazia, em primeiro lugar, o que nós devemos buscar
conforme a palavra, e não os profetas mais. 1 Timóteo, aliás, segunda carta de Timóteo, do capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Olha o sentido da palavra, quando eu estava falando, a palavra é a primazia. E ela é inspirada para nos ensinar, para nos instruir, para educar, para nos levar, para nos encaminhar, para tornar-nos perfeitos para uma boa obra, de acordo com os preceitos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém. Amém. Veja a diferença da nova aliança com a antiga aliança. Então, tudo que foi escrito e inspirado por Deus, ela é útil para nos guiar. É útil para nos ensinar, para nos repreender, para corrigir, para educar o homem, para nos ensinar qual o caminho, quais decisões devemos tomar. Desde que nós estejamos alinhados, buscando e aprendendo e levando a nossa mente cativa a ela. Para isso, nós devemos estar dedicados a ela. Sabe, Nick, você estava falando essa coisa das pessoas não entrarem na comunhão, né, não serem guiados pelo Espírito, não ler a palavra e ficarem atrás de profetada, né? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Eu acho que vai muito isso, que as pessoas entraram num grau de acomodação muito grande. Então as pessoas não querem orar, as pessoas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem ter comunhão com o Senhor, as pessoas não querem louvar o Senhor e quer que o outro traga uma resposta para ele, para a vida dele. Então, sempre terceirizando, sempre botando do outro, né? Você, vou buscar do outro, né? Mas ela mesmo não quer fazer a parte dela. Por isso que tem a pessoa vai sempre atrás de outro, que ouvir de outra pessoa. Sendo que o nosso maravilhoso está sempre, claro, como a gente está falando, tem o ministério dos profetas, tem os cultos proféticos, isso aí é outra história. Mas a gente está falando dessas pessoas que vivem atrás de profetada, né, e não tem ela mesma a vida dela em comunhão, a vida dela com os princípios e os fundamentos que o Senhor pede para a gente fazer, né? Só para deixar mais claro, né? Na antiga aliança, o Espírito de Deus ele só vinha sobre 3 classes de pessoas. O rei, que era ungido para governar, os sacerdotes, que eram ungidos para fazer sacrifícios e trazer o povo para a conexão com Deus, e os profetas, que guiava todo o povo, ou seja, o povo era guiado pelo profeta. O profeta que era mais, vamos dizer assim, tinha mais intimidade com Deus, que ele tinha o ministério de guiar as pessoas, inclusive o rei e sacerdote. Quando Jesus veio e morreu por nós e nos deu nova aliança e disse que ele mandaria o Consolador, e esse Consolador habita dentro de nós, essas 3 classes não é que não existe mais. Essas 3 classes, isso passou a todas as pessoas quando diz que o véu do templo se rasgou. E nós hoje não precisamos mais ir até um profeta para que ele faça sacrifício por mim. Eu vou direto a Deus, eu vou direto à fonte. Então, eu tenho esse livre acesso. Hoje, antigamente o povo era guiado por um profeta. Hoje, nós somos guiados pela própria palavra de Deus e pelo Espírito que nos traz entendimento e clareza, que nos ensina. Ele que como o próprio texto diz, ele prescruta todos os pensamentos e entendimento de Deus para conosco. Tá? Uma Bíblia portanto, a revelação e a vontade de Deus para nós nos dias de hoje. Nós devemos nos basear nela, única e exclusivamente nela, em suas instruções e exemplos práticos da vida para guiar nossas vidas, nosso dia a dia. Então, e quais são as prerrogativas nos dias de hoje através do Espírito Santo na nova aliança? Confirmar as verdades de Deus para nós. Como nós vemos em Romanos, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenham esperança na nossa vida.
Então, o Espírito Santo, ele vem com essa prerrogativa de confirmar as verdades do Pai para conosco. Como que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16, 17 e no 26. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco, sempre, não é em qualquer momento, não é nos visitando. Às vezes, porque só quando eu estiver na igreja. Não, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E você é um cristão 24 horas. Você não é um cristão de final de semana. Você não é um cristão de frequentar igrejas. Né? Você é um cristão de seguir a Cristo. O Espírito Santo está dentro de você 24 horas para te assistir, para te atender. E ele diz assim, para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. O que é o mundo? As pessoas que estão lá fora desse conhecimento. Não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós que conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Olha que magnífico. Isso não foi qualquer um que disse, foi o próprio Filho de Deus que disse isso para nós. Né? E outra coisa, é o próprio testemunho de Cristo na nossa vida. E no próprio livro de João, no capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, Jesus falando, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim a vocês. Amém. Olha que clareza, mais claro do que isso, só se abrir a cabeça. Amém. Né? Então, assim, por que às vezes as pessoas não entendem? Porque não está buscando esses ensinamentos, buscando entendimento. É mais fácil, como você mesmo falou, é mais fácil, muito cômodo. Eu estou assim, deixa eu ir lá na igreja e buscar, como é comum as pessoas, fui na igreja buscar uma bênção. Tá bom, você foi buscar, não resta dúvida. Mas e o que você ofereceu para Deus de culto, de adoração? Você deu alguma coisa? Não é que ele não vai dar, ele vai dar o que você pede. Ele diz que tudo quanto você pedir, ele vai te dar. Amém. Mas seja um coração adorador, seja um coração grato a Deus para agradecer a Ele pelo que Ele tem feito. E aí é muito cômodo ficar nesse comodismo e buscar em pessoas. Quando, na verdade, nós devemos estar... quando nós descobrimos isso, nós temos o quê? O testemunho da verdade dele na nossa vida, essa intimidade. Então, para anunciar o que há de vir, conforme João 16,13, ele diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvindo e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém, Senhor. Então, essas são as prerrogativas do Espírito Santo. A palavra nos guia. E a prerrogativa, ou seja, o trabalhar do Espírito Santo é isso. Confirmar as verdades da palavra para nós, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Ele, para que nós não possamos esquecer disso nunca. Amém. Dar o testemunho de Cristo, do próprio Cristo na nossa vida. Amém. E anunciar as coisas que hão de vir, através da palavra, através do nosso testemunho, através de pessoas, que nós somos filhos de Deus. E o testemunho interior, o testemunho em nosso próprio espírito, dentro de nós, o nosso próprio testemunho. Eclesiastes 8:5 diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ou seja, quem guarda a palavra, os ensinamentos, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo das coisas. As pessoas que estão alicerçadas na palavra. Romanos 8,16, como nós vimos, nós estamos vendo aqui há pouco tempo. O Espírito Santo edifica, testifica, né? Contempla, ou seja, confirma-se com o nosso próprio Espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. Amém.
Isso é o próprio testemunho interior, trazendo clareza, trazendo paz. O testemunho interior é uma instituição interior, uma instrução interior dentro de nós, que é percebida através do nosso espírito, trazendo paz. Como eu falei, não traz Isso. peso, mas paz. É É, pelo testemunho interior nosso que nós sabemos que somos filhos dele. Não há dúvida, não há dúvida nenhuma que nós somos não. filhos dele. E se a coisa mais importante que nos pode acontecer é isso, que nós temos esse sentimento, não é sentimento, é certeza, Certeza. Certeza. essa clareza que somos filhos de Deus. O Aleluia. modo de Deus nos deixar saber que somos filhos dele é mediante o seu Espírito que testifica conosco, com o nosso Espírito. Amém. Podemos entender que na maneira principal dele nos guiar é mediante o nosso testemunho interior. A Amém. palavra, o Espírito e o testemunho interior. Então, Jesus é o testemunho, é a impressão interior dentro de nós. Amém. Nós percebemos isso no nosso espírito, conforme Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 8. O próprio Jesus falando. Jesus percebendo logo em seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Ou seja, a intimidade de Jesus ali, ele tinha esse próprio testemunho dentro dele, das pessoas, a forma como as pessoas estavam agindo. Então, nós percebemos no nosso espírito as coisas de Deus, assim como Jesus percebia também. Nós somos iguais, nós somos semelhantes ao próprio Jesus. Comoveu-se no espírito. Então, muitas vezes nós estamos em um determinado lugar e nós somos comovidos espiritualmente a fazer algo por alguém, a agir sobre alguém, sobre uma circunstância, por quê? Esse sentimento, esse momento de ser guiado pelo Espírito através da convivência com Ele. Não existe uma situação de eu ser guiado se eu não tiver essa comunhão plena com Ele, essa disposição. Agora, se eu não tiver, eu vou ficar, como Tiago diz, eu sou levado como as ondas do mar, e o vento leva para onde quer, e você não tem domínio sobre você. Nós vemos outra citação em João 13, 21, ele fala assim que turbou-se o espírito dele, né? Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Algo saltou dentro dele, dizendo que alguém trairia ele. O Espírito Santo confirmando com ele. Então, Paulo também dá testemunho interior. Eu estou falando do testemunho interior da vida de Jesus. Isso é normal também para nós. Paulo também dá testemunho da sua vida, testemunho interior dele. Revoltando-se o Espírito, em Atos, capítulo 17, versículo 16, quando Paulo se levanta para pregar o Evangelho, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria e que era dominante naquela cidade. Ou seja, o espírito dele se movia, ou seja, se angustiava com aquela situação. Porque, lembra que eu sempre falo, quando você se converte, você tem a natureza de Deus dentro de você, algo que você praticava, algo que você fazia, começa a se tornar repulsa para você, porque o seu espírito é a mesma natureza do Espírito de Deus. Aleluia. Aí muitas pessoas falam assim, o Espírito Santo me acusou. Não, o Espírito Santo não acusa ninguém, o Espírito Santo é consolador. Amém. Porque o seu Espírito, a mesma natureza do Espírito de Deus, ele não aceita mais coisas erradas. Amém. Ele não aceita mais mentira, ele não aceita mais trapacear ninguém, ele não aceita mais maltratar ninguém, ele não aceita mais o egoísmo, ele não aceita mais. Isso vem com repulsa dentro de você. Amém. Isso é ser guiado pelo Espírito, estar em comunhão, em consonância com a palavra e com o Espírito Santo, sendo guiado por Deus. Amém. Propondo, nós vemos isso em Atos 19, 21 também,
Cumprindo essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, a Caia, e considerando, depois de haver estado ali, importa-me ir também a Roma. Ou seja, ele foi agitado por dentro, espiritualmente falando, ser guiado para sair dali para essas cidades. Então, é o testemunho interior, essa é a maneira do Espírito Santo estar falando conosco. Amém. Né? E aí nós devemos sempre dar ouvido à voz do Espírito. Exato. E aí é uma outra linha que é onde as pessoas pensam, Deus fala comigo. Da mesma forma como eu falei, não fique pedindo sinais para Deus, vá na palavra, vá na comunhão com o Espírito, porque vai trazer toda a verdade e clareza para você. Guiado pela paz, a paz que excede todo entendimento, e vai te trazer paz. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, conforme Colossenses capítulo 13, 12, versículo 15. Revestido, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos naturalmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo que habita em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Então, essa paz, esse sentimento que nos traz a confirmação das verdades de Deus para nós, e dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido ao Espírito dentro de nós. A paz em nosso espírito é um guia muito seguro para nós, e bem seguro. Às vezes, ela ou a falta dessa voz dentro de nós que vai nos nortear no nosso dia a dia, contradizer as nossas emoções, vai contradizer as nossas emoções. Porque muitas das vezes, se nós ficarmos pelas emoções, vai nos levar a caminhos perigosos. Então, por isso nós temos que viver guiado pelo Espírito. A voz interior é a voz do nosso espírito, que está ligado muito com a voz da consciência. Romanos 9:1 diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Amém. Então, dá ouvido a essa voz. Por quê? Porque não é aconselhável ficar pedindo sinais para Deus. Não é também aconselhável ficar pedindo, eu quero ouvir tua voz, eu quero te ouvir, fala comigo. Uhum. Só existe um que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Amém. É Deus, Amém. através do Espírito Santo. Mas quando nós falamos, nós estamos jogando palavras no mundo espiritual, e Satanás pode se usar dessas prerrogativas para nos dar sinais, para trazer sinais através de coisas, ou muitas vezes trazer vozes que não é a voz do bom pastor. Lembra que eu sempre falo isso? Vozes que vêm de fora, não é a voz de Deus, porque Deus está dentro de mim. A voz dele vai vir dentro do meu espírito, trazendo paz, trazendo segurança para a minha vida, trazendo segurança para os meus propósitos, para os meus objetivos. Então, a voz do espírito é a consciência espiritual. A voz da alma, ela é só a razão. Então, e a voz do corpo são o quê? São os sentidos, o que eu estou sentindo. Então, eu tenho que estar com a consciência segura, porque a voz da consciência, esse sim é um guia seguro. A nossa consciência é um guia seguro. E se já somos novas criaturas em Cristo, pois a nossa consciência é a voz do nosso próprio espírito, recriado em comunhão com Deus. Amém. Então, uma pessoa que não é nascida de novo, não consegue ouvir essa voz da consciência,
Uma pessoa que não é nascida de novo não consegue ouvir a voz do Espírito. Por quê? Uma pessoa não nascida de novo não tem esse entendimento. Vai buscar em pessoas, vão buscar ali, vão buscar acolá, e são guiadas pelas emoções. E não conseguem viver em paz. Jeremias 17, versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, enganoso é o coração do homem. Se você não tiver alicerçado na palavra, buscar comunhão com Deus, você pode ter você não pode não estar ouvindo a voz da consciência. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Amém. Amém. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia. Amém. Então, o Senhor cumpriu essa promessa através de Jesus. Então, nós temos que ter esse entendimento e dar sempre ouvido a voz do nosso Espírito em comunhão com Ele. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, a natureza diabólica já não faz parte de nós. Amém. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém. Mas para isso nós devemos estar dispostos a estar investindo, buscando a palavra sempre. A nossa consciência foi purificada pelo sacrifício de Jesus. Hebreus 9, capítulo 11, Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, e Deus purificará a nossa consciência de obras passadas, obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, temos a vida eterna dentro de nós. Dentro de nós. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna em vós. Amém. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, a saber, Jesus. Amém. Então, a vida de Deus, o Zoe, vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus, dentro de mim e dentro de você. Amém. Nós que confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O nosso coração, a nossa consciência, ela não nos acusa, né? Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo acusa dos seus pecados, mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Paulo escreveu pelo Espírito de Deus em Romanos 8,33. Deus não nos... 8,33, porque o salário do pecado... deixa eu ver aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem o purifica. Ele não nos acusa. Amém. Então, Deus não nos acusa, nem condena. O único pecado do qual o Espírito convence o mundo é não crer, que ele não crê em Jesus. Mas não existe acusação da parte de Deus para conosco. Existe uma acusação, muitas das vezes, nós mesmos nos acusando, nós mesmos nos condenando. Mas quem condenará? Quem trará contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém. Amém, amém, amém. Nós mesmos nos acusamos, mas a gente sabe que Satanás também, né? Pega todas as situações e fica ali jogando. Você fez isso, agora você vai conversar com Deus. Como é que você pode ir lá falar com ele depois de ter feito isso, falado aquilo? Para nos afastar da nossa comunhão com o Senhor, né? Então, a Bíblia fala que a nossa consciência, muitas das vezes, a nossa consciência pode nos acusar. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra, ouvindo a voz do Espírito, ela não vai nos acusar. Pelo contrário, o Espírito Santo vai nos ajudar a trazer clareza. Sim. Então, a voz interior, que o próprio Jesus falava ali nos Evangelhos, Paulo também falava, nós temos que ter essa consciência. Paulo e a voz interior, quando nós vemos em 2 Coríntios 1,12, porque a nossa glória
esta, o testemunho da nossa consciência, de que com a santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Amém. Através Amém. da consciência espiritual que existe dentro de nós, do nosso espírito, do nosso homem interior. Amém, amém, amém. Não, só para deixar claro, amigo, agora voltando de novo, que você falou da consciência, né? Da consciência que acusa. Mas eu queria reforçar que Satanás também, ele também acusa, ele também manipula, ele também fica ali... É o acusador. É o acusador. É o único acusador. Exatamente. As pessoas às vezes se culpam muito porque elas acham que Deus é que está fazendo isso. Ai, olha só, Deus está apontando, como você acabou de dizer, para deixar bem claro, né? Que o Espírito Santo não faz isso. Esse não é o papel dele. É aí quando eu falo para não dar ouvido aos pensamentos ou a ouvido às vozes que vêm de fora. Tudo que vem de fora, na sua mente, trazendo acusação, não é a voz do bom pastor. Aleluia. Que é Jesus falando em João 10 que o bom pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Isso. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Amém. E nós só vamos dar ouvido... Nós só vamos devemos dar ouvido à voz do bom pastor. E essa voz só vai ser saindo de dentro do nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Se for as vozes de fora, não é do bom pastor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amigo. Que aula, que bênção. Agora, olha, depois dessa nossa terceira parte de como ser guiado pelo Espírito, eu acredito que todos que ouviram, tiveram o privilégio de ouvir, vão ficar bem aí mais conscientes e buscar a Deus e a voz que vem de dentro, né? E aprender como ser guiado pelo Espírito, sem, como você falou aqui, né? Ser guiado pelas emoções, pelas vozes acusadoras, aqueles que tentam nos afastar, para aquelas pessoas que não querem ter comunhão com Deus, né? Não querem fazer a sua parte, mas fica sempre terceirizando, indo atrás de confirmações. Então, assim, eu penso que foi muito enriquecedora a nossa série de como ser guiada pelo Espírito, porque esse é um tema tão importante. Sabe o que eu acho que acaba acontecendo? Amiga, as pessoas querem ouvir de uma outra pessoa porque elas abafam a voz do Espírito Santo, elas não dão devido crédito ao Espírito Santo, elas não têm... muitas pessoas não têm noção, né, de quem é o Espírito Santo, né, de que é o Espírito de Deus habitando em nós. Então, por isso, acaba que... como elas não têm essa consciência, não buscam na palavra consciência, elas vão buscando fora. Então, que as pessoas cada vez mais aprendam, estudem para entender quem é o Espírito Santo e tudo que ele faz por nós. Então, acredito que com essas 3 aulas que tivemos aqui sua, né, de como ser guiado pelo Espírito, as pessoas vão ter mais essa clareza. Então, eu queria te agradecer muito. Glória a Deus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cada vez mais a gente avance na verdade, que a nossa verdade tem um nome, esse nome é Jesus Cristo. Muito obrigada, amados. Obrigada a todos. Amém, amém, Enio. Obrigada a todos que estiveram aqui agora, vocês que vão assistir depois. Que vocês busquem sempre a verdade. A verdade é a palavra do Senhor, sempre. E a gente tem, como a Enoque falou aqui pra gente ao longo dessas 3 lives, né? O Espírito Santo sempre nos guiando, nos orientando. Que é a voz de dentro que a gente deve dar ouvidos. Amigo, muito obrigada, viu? Por tudo. Eu não sei se você vai encerrar, porque às vezes eu te agradeço, me despeço e você ainda tem aí alguma carta na manga. Mas não, eu sabia. Mas eu só queria agradecer. Que Deus te abençoe. Só para agradecer também, eu acredito que dá para fazer mais uma live só para fazer o resumo e fechar esse tema. Tá bom. Para ficar mais claro para as pessoas que ainda tem alguns assuntos, alguns temas para fechar. E citar exatamente o que o Carlos Braga, acho que é Carlos Braga, que colocou aí. Como Jesus mesmo disse para nós, disse para os discípulos, para nós. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, se crer, praticar, falar e agir de acordo, verás a glória de Deus na sua vida. Amém, 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 Senhor. Amém. Nós recebemos em nome de Jesus.
Amados, obrigada, viu? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos. Que essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. E, amigo, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente, poderosamente sempre. Então, nos vemos na segunda-feira com mais uma etapa o encerramento de como ser guiado pelo Espírito. Obrigada, viu, amigo? Beijo, mamãe. Beijo, amados. Até amanhã às 7 horas da manhã, amados, com Jesus nosso de cada dia. Deus abençoe grandemente a todos.